Como que foi no trabalho, os amigos, escola, vida social? Olha, amigos, eu sempre fui uma pessoa que acreditou que a amizade a gente não leva pra sempre. Uhum. Vou ser muito sincera aqui. Eu tenho, hoje em dia, pessoas que eu posso chegar e falar assim, olha, eu conto tudo da minha vida pra essa pessoa, que eu sei que essa pessoa nunca vai dar mancada comigo. São 2 pessoas. Entendeu? Então, assim, eu tive amigos no colegial, assim, que cada um seguiu o seu rumo. Eu tive amigos no McDonald's, que cada um seguiu o seu rumo. Tive amigos no telemarketing, cada um seguiu o seu rumo. No salão, foi a mesma coisa. Então, assim, no salão tinha um pessoal que eu era amiga. Ninguém foi transfóbico comigo quando eu comecei a transicionar. Falar, olha, a partir de hoje, ela tá, meus amores. E o nome é Daniele. Então, vamos começar. Só que o que aconteceu? Preconceito vinha dos clientes. Sim. O cliente um dia chegou pra minha profissional e falou que... Porque eu era assistente, né, de uma cabeleireira. E falou, assim, que não queria ser atendido por mim. Ai, que absurdo. Uma pessoa que sempre foi atendida por mim, quando eu era viado. Só que como eu tava com o batom, com o peito lá de bojo, com, né, uns rímel, não quis mais. Que absurdo. E aí, isso começou a se tornar recorrente. Até que um dia que ela chegou em mim, olha, tá insustentável tanto pra você, que eu acho que você não mereça ouvir esse tipo de coisa, quanto pra mim. Que, né, lido com os clientes. E aí, ela falou assim, olha, eu vou te demitir. Tava no meu horário de almoço. Eu vou te demitir, mas eu vou te pagar tudo. Se você quiser entrar com uma ação, é um direito seu. Só que eu queria te dizer que, assim... Porque eram 3 pessoas que comandavam ali aquela sociedade. Ela era só uma que tava me dando esse recado. E eu falei assim, olha, eu não vou processar, não tenho motivo pra processar. Sempre fui muito feliz aqui. Eu tava na metade do curso já. Tipo assim, mais 3 anos eu me formava. E eu fico pensando, minha vida poderia ter sido toda diferente se eu tivesse me formado, entendeu? E eu era muito competente. Muito boa no que eu fazia. Então, assim... Eles me demitiram simplesmente por causa da minha transição. E aí, no salão, eu fiquei de janeiro até março, mais ou menos, como mulher e fui demitida. Que ano foi isso? 2015. 2015. Janeiro de 2015. Eu comecei em dezembro de 2014, essas vestimentas aí mais femininas. E em março fui demitida. 4 meses. Eu acho que não sei se 2015 já tinha a lei, mas hoje você sabe que o salão fecharia, né? Sim, mas... Por ser mandado embora. Não tem mais nem correr atrás, não, né? entendi, mas hoje em dia... Que absurdo, né, menina? Mas eu entendi o lado da dona também. Não, eu Porque entendo. eu não gostava de ver o cara chegar e falar que não queria ser atendido por mim. Mas você consegue colocar no lugar, por exemplo, assim, uma pessoa preta, vamos pôr assim. Imagina uma pessoa falar assim, eu não quero ser atendida por essa pessoa porque ela é preta. Que absurdo. Sim. Hoje a gente vê como um absurdo. Eu acho que no futuro alguém vai ver essa sua história também como um absurdo. Hoje eu conto, a reação é que você tem, assim, que... Porra, não era que eu era incompetente, que eu era desrespeitosa, que eu chegava atrasada, que eu... Porra, eu pegava um ônibus de 50 minutos e 1 hora de metrô pra ir trabalhar. E aí mostra aquilo que as pessoas falam assim, Fazia hora extra, não recebia hora extra. É só você trabalhar, é só você estudar. Eu vejo as pessoas fazendo... Eu entrevistei a MC Chuchu e ela falou sobre as dificuldades de trabalhar no que ela trabalha. E aí foram embaixo e falaram assim, é só acordar cedo, não sei o quê. As pessoas acham que para as pessoas trans as coisas funcionam igual para as pessoas cis. Sim. Olha aí, num salão de beleza, que é um lugar até que é mais aceitável, ainda assim não foi. Que triste. E aí eu fiquei sem emprego de março até... Minto. Eu estava nesse grupo de harmonização. E aí, nesse grupo, eu conheci uma moça que fazia programa. Que era trans também. E aí, um dia, eu vi ela falando que ela ganhava dinheiro, tudo tal, e como ela fazia tudo. Eu falei, olha, quer saber, eu vou fazer igual.
E aí eu entrei nesses sites, assim, de casamento, de... Uns sites meio, assim, que não é famoso, assim. Um chamava Ashley Madison, que era um negócio de encontro arranjado. E um outro era Plain Toy Fish, alguma coisa assim. Eram sites meio americanizados. Porque eu não queria dar a cara já. E aí eu comecei a fazer o babado. E aí, como que eu combinava? Eu não sabia quanto cobrar, não sabia nada. E aí eu falava, pra não arriscar minha família, eu combinava com os clientes de me buscarem na rua de cima. Falava que o meu endereço era ali. Mas desculpa, como que foi? Você entrou nesses sites, daí você tem que colocar uma foto sua nesse site. Pus umas fotos, pus uma biozinha assim e um número de telefone, porque eu estava desempregado, já tinha saído do salão. E aí, começando a combinar pelo WhatsApp, eu acabei indo, né? Só que o meu primeiro programa acabou se tornando, desculpa a palavra, eu fui estuprada. Uau! Porque eu acabei saindo com um cara que eu não sabia quanto cobrava, né? Ele era gigante. E eu pesava 64 quilos. Eu era muito magra. E ele acabou me agarrando à força e fez o negócio à força ali. E aquilo me traumatizou de uma maneira, porque eu cheguei em casa, eu chorei. Eu cheguei depois da meia-noite, ninguém viu eu chegando. E nunca contei isso pra minha mãe também. Minha mãe deve estar assistindo agora super preocupada. Querendo te dar um abraço. Mas não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? No ramo de programa isso era recorrente. Você falar um não pra um cliente e ele pôr uma arma na sua cabeça e te obrigar. Uau! Você vai fazer ou você não vai fazer? Você vai tomar um tiro de graça? Entendeu? Então eu passei por várias situações nesse começo. Até que um dia um cliente falou assim, olha, você tá fazendo tudo errado. Aí ele te deu a dica. Ele me direcionou porque ele já saía com as meninas há muito tempo. Ele falou, você vai fazer isso, você vai cobrar isso. E a partir de hoje vai ser isso, isso e isso. E aí eu parei de sair com os piores lixos que São Paulo tinha. O que você fazia de errado? Não era o que eu fazia de errado, é que eu sempre fui muito inocente, muito boazinha. Eu nunca fui aquela que causava pra maricona, sabe? Chegava na maricona e aí, não sei o que. Não, eu sempre fui muito quietinha. Oi, tudo bom, amor? Tudo bem, beijinho, tal. Eu nunca fiz... Sabe a namoradinha? Eu nunca fui a babadeira que batia a palma, dava tapa na cara dos clientes. Ai, você tem que me pagar não sei quanto, dava multa, sabe? Eu nunca fui essa. Eu sempre fui a bobinha. E eles se aproveitavam disso. E no começo, como eu não sabia quanto cobrava, às vezes eu fazia programa de R$50. E na época, quanto que custava um programa? 400. Caraca, amiga! Você entende? E, tipo assim, foi babado, porque eu comecei a viver nesse inferno. Aí o cliente me direcionou. E aí eu comecei a sair com os clientes um pouco mais finos, educados. Agora eu estava cobrando um valor melhor, consegui comprar minha primeira bota, fiz tatuagem. E aí fui evoluindo até que um dia eu fui acompanhar uma pessoa numa clínica lá do Paulino. Conhece o Paulino, né? Conheço da fama. Meu peito é do Paulino. Ah, é? Eu conheço da fama. Eu vou com a Paula Velasco, a gente é muito no Pulga. Tudo que ela vai fazer, ela vai levar lá no Pulga. Conheço o Pulga também. É, mas eu conheço o Paulino por causa da fama do Pulga. E aí, nesse dia, eu fazendo esses PG louco que eu fazia de encontrar as mariconas no motel ou elas virem me buscar lá perto de casa. Indo acompanhar uma pessoa que ia pôr silicone lá no Paulino, eu conheci a dona de um pensionato. E ela falou assim, ai, você é toda magrinha, loirinha, branquinha. Por que você não veio morar na minha casa? Mas nisso você morava com a sua mãe. Sim. Tá. Aí eu falei, aí acho festival de promessas, né? Você vai ganhar muito dinheiro, lá você mora tranquila, tem seu quarto, você vai poder viver sua vida tranquila. Menina, você sabe que eu fui lerda por 1 minuto, né? O pensionato que você fala é uma casa de uma pessoa que... É isso. Tá. Exatamente. Entendi. Dona de um pensionato. A gente vai falar aqui. Um beijo para as donas de pensionato. E aí, eu fui morar nesse... Isso foi num sábado.
Que eu conversei com ela na clínica. Foi uma conversa rápida enquanto eu aguardava a pessoa que eu tava acompanhando, que tava pondo o peito lá. Domingo, cheguei na minha mãe e falei, ó, estou cantando pra subir. Minha mãe chorou horrores. Imagino. Chorou, porque ela acabou também descobrindo que eu tava fazendo os babados. E foi tudo de uma vez. E aí eu peguei e fui. Falei assim, ai, quer saber? Vou, cansei. Cansei do quê também, né? Ficava em casa. Não, eu quero ser livre, eu queria ser livre. Mas sua mãe não deixava? Todo mundo deixava, só que o que acontece é que assim, depois eu queria ter peito, eu queria ter plástica, eu queria ter roupa, eu queria ter tudo. E lá não ia poder, eu não tinha um quarto só pra mim na casa da minha mãe, eu tinha que dividir. Eu não tinha minha liberdade lá dentro, entendeu? Então era uma casa, gente humilde, minha família sempre foi muito humilde. Então eu queria ter minhas coisas. E eu sabia que do jeito convencional ali na carteira assinada não ia rolar. E aí eu peguei e falei, olha, vou. E aí, tanto que quem me levou pra lá foi minha tia. Sua tia? Que pegou minhas malas e me levou lá na casa, lá pra morar no negócio, pra me dar carona, foi ela. E aí fiquei lá. Aí tem toda uma nova etapa, né? Se você quiser que eu conte agora, ou você prefere que eu responda a pergunta? Eu quero... Desculpa, às vezes eu pego o celular, não é por maldade. Chegou pergunta assim, mas é porque às vezes o João fala assim... Não, né? Às vezes o João fala assim, você tá longe, você tá perto do microfone. E aí eu fui ler bem isso, assim, se eu tava longe ou perto, não era nem sobre a pergunta. Eu tenho uma pergunta. E aí, como que você saiu da casa, do pensionato, onde você era modelo e manequim? Exatamente. Olha, eu saí de lá pra morar no apartamento da dona do pensionato. Ah, ela te tirou do pensionato e falou, vem morar aqui comigo. Não, num apartamento que ela tinha num dos vários que ela tem. Mas por que ela fez isso com você especificamente? Você tava batendo portinha? Não, é porque eu sempre fui muito certinha, pagava ela direito, não usava droga, não fazia nada. Então ela não vinha, ela alugou pra mim aquele apartamento. Entendi. E eu passei a morar lá e trabalhar lá, atendia os clientes em apartamento. Mas ainda descia pra pista. Fazia pista e trabalhava em casa. Quando eu morava na casa dela era só pista. Entendi. E tem... Vou perguntar. Pode perguntar. E aí... Você tá no apartamento, você tá na pista, você tá lá. Tem uma porcentagem muito grande, assim, que tem que ser dada pro Não, ela não me cobrava porcentagem por cada coisa que eu fazia. Ela me cobrava um valor semanal. Semanal. Aí tinha um valor X, você tinha que pagar toda semana. Eu e todas. Mas se eu fizesse 1000 programas, eu teria que dar só aquele valor pra ela que foi combinado. Você já assistiu, você falou que já assistiu o podcast, já assistiu o da Paula Velasquez? Assisti alguns pedaços, tá, sim. Eu vou te perguntar uma coisa baseada na conversa dela, tá? E Dani, qualquer coisa que você achar que eu tô sendo invasiva, pelo amor de Deus, você fala, Paula, vamos falar sobre o uísque. Não, mas não ligo de falar nada, não. Tá. Na época da Paula Velasquez, ela conta muito sobre agressões ou ameaças de agressões de acordo com as cafifas da época. Tinha isso, não? Não. A minha era um anjo. Não vou defender, não. Não é querendo defender, mas ela era um anjo. Tanto que ela que me falou pra não pôr silicone industrial. Ela incentivava a gente a não pôr. Você chegou a pôr? Não. Legal. E quando eu fui operar pelo Paulino, ela que financiou pra mim o peito. Mas já tinha isso, tipo, o peito custa 5, ela já tinha. Jogou 18 mil dólares. Não, também não era assim, não. Não era uma multinha tão caralho assim. Tá. Mas aí, ela me levou lá na clínica com ele, tudo, operei tudo. Fiquei no pós, ela super cuidou de mim. Eu não tenho o que reclamar dela, porque ela nunca fez nada de ruim pra mim. Quando eu quis sair do apartamento dela pra ir pro meu e parar de pagar o aluguel pra ela e viver do meu aluguel, pagar o meu aluguel sem multinhas, ela nunca falou assim, você não pode. Quando eu queria ficar na casa da minha mãe 1 mês, que eu fiquei no Natal, ela não falou assim, você não pode. Ela falou, não, você vai, quando você voltar, seu quarto vai estar do mesmo jeito. Então ela foi fofa. Ela não gostava era de quê? Colocação, não pagar, não chegar no dia não tem o dinheiro, isso que ela não gostava. Mas nunca aconteceu comigo, sempre fui muito certinha. Você ainda tem contato com ela? Não tenho, ela não mora mais no Brasil. Ela foi embora. Foi, tá na Europa.
E você ainda trabalha como modelo e manequim? Não. Não, agora eu vivo só de live. Ai, a gente vai entrar nessa parte da live aí. E daí, mas antes de chegar na parte da live total, como foi? Você foi parando aos poucos, você falou, não quero mais. Então, na pandemia foi o bafo. Porque o síndico do meu prédio, em 2020, ele falou assim que eu comecei o PG em 2015. Então, eu já tinha mais ou menos 5, 6 anos de programa. Ele chegou e falou que não ia poder mais receber visita no prédio. Por conta da pandemia. Tombou a gata. E era o apartamento que você morava da... Não, eu já tinha saído o apartamento que eu aluguei dela era no 3º andar. Eu mudei pro mesmo prédio, pro 8º andar. Pra manter o negócio na mesma Pra região. manter o negócio ali, aquele prédio era super tranquilo pra liberar as mariconas pra subir. Tá. Não ficava enchendo o saco. E daí veio a pandemia, você não pôde mais. E aí, como que a gata vai ganhar o aqué? Porque a gente não sabia até quando é a pandemia, né? Não. E aí, eu tinha uns amigos que trabalhavam com live. E algum desses amigos me incentivaram pra começar. Uhum. E aí eu comecei a fazer. Aí depois eu fiz os 2 durante um tempo, né? Fazia live à tarde e o PG de manhã, à noite e madrugada. Aí eu fiz isso. Aí, mais ou menos em julho, agosto, eu parei de vez. Aí deu certo de você não precisar mais fazer, porque você tava fazendo live e foi. E monetizando a live. Mas você já jogava antes, por isso que desde a live criança, foi... sim. Sempre Sempre gostei. uma garota nerd. Sempre.